Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pelo Senhor ter nos colocado de pé mais um dia. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pela saúde, por podermos alimentar, vestir e ir trabalhar. Pedimos que o Senhor, ó Pai, com a tua bondade, esteja sobre nós, nos auxiliando, nos guiando, nos conduzindo em toda a verdade. Venha, Senhor, perdoar os nossos pecados. Venha nos ajudar, Senhor, a entender e a viver a tua lei. Venha abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos. Nós intercedemos uns pelos outros para que haja paz, tranquilidade, amor, para que haja, Senhor Deus, a vida do Senhor no nosso meio. Venha, Senhor Deus, com as tuas mãos, dando libertação, prosperidade, visão, dando força e sustentando, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, somos dependentes do Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Por isso, Senhor, estamos aqui, iniciando o nosso dia orando ao Senhor. Ajude-nos a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Graças a Deus. Nós vamos iniciar um estudo acerca do livro do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele tem 2 livros. A sua escrita está registrada em 2 volumes. 1 Samuel e depois 2 Samuel. Nós vamos então observar o primeiro livro do profeta Samuel então. Capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz assim: Houve um homem de Ramate-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefe-Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló, e estava ali o sacerdote em Siló. E estavam ali também os filhos do sacerdote, Ofni e Finéias. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Porquanto ele amava a Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a empobrecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora o versículo de número 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O primeiro livro do profeta Samuel, ele vai estar apresentando a ação de Deus
sobre a vida de uma mulher aflita e estéril. Nós vamos entender que o livro de Samuel, ele vai trazer uma narrativa da construção social de Israel. Então, este livro ele é muito importante, porque daqui vai haver uma formação. Nós vamos ver o primeiro rei sendo estabelecido, depois nós vamos ver o reino de Davi sendo estabelecido, e então nós vamos observar a ação de Deus sobre a vida destes homens e a vida dessas mulheres que ficaram registradas neste livro. O primeiro livro de Samuel, ele tem 35 capítulos. Então, o livro de 1 Samuel revela a instituição da monarquia israelita e em seu conturbado começo. Porém, Deus escolhe como rei Davi um homem segundo o seu coração, o qual é treinado pelo Senhor na escola do sofrimento e das perseguições, por parte do seu antecessor, o rei Saul, para iniciar um período de ouro, a história do estabelecimento do governo de Israel. O primeiro capítulo de 1 Samuel vai tratar acerca do pai e da mãe de Samuel, que tem por nome Eucana e Ana. Samuel, ele não tem um nascimento comum. Desde o momento em que Ana desejava um filho, já havia uma dificuldade, um problema. Então, podemos aqui entender que Samuel, ele é fruto de oração, porque Ana, ela orou ao Senhor para ter um filho, porque ela buscava ter filho e não conseguia. Diz as Escrituras que ela tinha sido cerrado à sua madre pelo próprio Senhor, a qual não a permitia gerar. Então, diz o texto no versículo 9 que nós lemos, que ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente. Isso está no verso de número 10. Ela busca ao Senhor com tanta força, em um empenho, em uma ação de querer uma resposta, em que ela é até mesmo confundida por uma embriaguez, quando o sacerdote a observa, a partir do verso de número 12 até o verso de número 14. Nós vemos a oração então começando. No primeiro capítulo de 1 Samuel, nós já vemos este mover em oração. Diz o texto sagrado no versículo de número 19: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou de sua oração. Ana, ela ora ao Senhor pedindo um filho, e então Deus se lembra, trazendo esta ação de milagre, de ajuda a Ana. E então temos o versículo de número 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ana, ela então faz um voto ao Senhor, dizendo que iria doar o seu filho ao mundo religioso da época, que era os sacerdotes, para que Samuel ficasse no templo, se tornando um homem de Deus. A história de Samuel, então, ela é registrada desde o começo em que Ana pensava ter um filho. Por isso, o capítulo de número 1, ele é muito importante,
e ele faz então toda esta construção textual para nós, mostrando que a vinda de Samuel, ele veio por causa do fruto de oração. E o tempo passa e Ana, então, ela coloca Samuel na casa de Deus. E no capítulo de número 2, então, nós temos a oração de Ana, aonde ela vai dizer a partir do versículo 1: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçaram foram cingidos de força, os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque dele são todos os alicerces da terra, e assentou-se ele sobre o mundo. Nós vemos Ana mais uma vez orando ao Senhor e suplicando a Deus ajuda, suplicando ao Senhor esta ação de Deus cuidar de Samuel. Nós vemos Ana adorando ao Senhor, nós vemos Ana orando a Deus. Diante do capítulo 1 e do começo do capítulo 2, nós vemos então esta mulher orando ao Senhor e pedindo ajuda, força e sustentação. Recebendo o milagre, ela continuou a orar. No capítulo 1, na parte inicial, ela ora pedindo um milagre. No capítulo de número 2, ela ora agradecendo ao Senhor. Então Ana é uma mulher de oração e Samuel, ele vem neste ambiente criado pela sua mãe de oração. Por isso, o ministério de Samuel é tão rico, é tão próspero, é tão poderoso em obras, porque desde o momento em que Samuel estava para nascer, a sua mãe já estava a orar. Diante disso, nós vamos então trabalhar este tema rapidamente. Ana, a mulher que orava. Esse texto sagrado revela a história que Ana obteve por meio da oração, a vitória, e teve então o seu filho que ela tanto pedia. Já dizia o apóstolo Tiago: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. A vitória de Ana teve um sabor esplêndido, porque ela chorou primeiramente uma lágrima de dor e de sofrimento. A sua tristeza foi transformada em alegria em meio à sua oração, suportando as afrontas por meio da oração. Primeiro, Ana suportava dia após dia as afrontas da sua rival Penina. Por força do costume da época, se a primeira mulher, a amada, fosse estéril, o homem podia casar-se com uma segunda mulher. Ana tinha que suportar e conviver com esta terrível e humilhante situação. Por isso que nós entendemos agora que Ana, ela tinha uma competidora, justamente porque a tradição judaica dava esta pequena abertura. Se o homem casasse esta mulher não desse filho, ele poderia casar-se de novo para então ter filho, porque a ideia do povo israelita até então era que a descendência teria que ficar.
Se há um casamento que não há filho, então a descendência acaba-se ali. Por isso, a ideia, ela dá esta abertura, mas nós vemos que isto sempre causou problemas no meio da família. Porque desde o primeiro momento, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus fez homem e mulher, apenas um casal, apenas uma mulher e apenas um marido, mostrando e evidenciando que isto é o comum. Embora a Bíblia deu esta pequena abertura para os patriarcas, isto não é considerado agradável ao Senhor. Hoje nós vivemos em um período em que isto é desagradável ao Senhor. Foi aberto esta pequena exceção no costume de Israel, mas Deus nunca falou nada biblicamente. Biblicamente falando, o Senhor nunca optou por este caminho, mas a tradição, tá bom? Nós estamos falando da tradição, não é Bíblia. A tradição de Israel optou então por dar esta abertura e permitir que homens que tivesse uma mulher que não gerasse poderia casar-se de novo. Isto veio desde lá dos patriarcas primeiro e se estendeu até Samuel, mas em toda a história sagrada que isto acontece, sempre teve problemas e mais problemas, porque isto Deus não é favorável. Ana, em vez de revidar as provocações da sua rival, optou pelo correto caminho da oração, pedindo ao Senhor que removesse o opróbrio da sua esterilidade, concedendo-lhe um filho. Ana buscou o Senhor de todo o coração e de toda a alma. O remédio para a tristeza sempre é a oração. Após a oração, o semblante de Ana já não era triste. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 17 e 18. Uma alegria tomou conta do coração de Ana antes mesmo de uma bênção se materializar em sua vida. O céu vê as coisas de forma antecipada. Samuel já era uma realidade no mundo espiritual, por isso Ana já estava alegre. Em Isaías 55:6, o Senhor disse por meio do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ana achou o que buscava. Em Jeremias 29:13, o Senhor disse por meio do profeta: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ana buscou o Senhor de todo o seu coração, por isso alcançou a vitória desejada. Ana recebeu do Senhor a resposta da sua oração. Ela poderia celebrar como celebrou em oração no capítulo de número 12. Ana triunfou por meio da oração, e se ela tentasse resolver as coisas do seu jeito, não teria alcançado esta vitória tão esplêndida. Uma vez que nós nos encontramos aflitos, nós devemos então buscar o Senhor e não tentar resolver as coisas do nosso jeito, porque ao tentar podemos prejudicar e causar mais danos e problemas. Devemos entregar os nossos problemas e as nossas dificuldades nas mãos do Senhor e confiar que Ele tudo fará por nós. Salmo de número 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ana, ela optou por este caminho, o caminho da oração, e ela foi bem-aventurada. Ela foi bem-aventurada porque ela optou por isso. Então, lições práticas. Quem sabe você está como Ana, sofrendo, sendo perseguida, sendo humilhada, está em qualquer situação de tristeza. Não pare de orar. Como foi trabalhado ontem à noite, aqui no Salmo 6, não esqueça disso, que a oração, ela é fundamental. É ela que vai abrir a porta, é ela que vai dar horizontes, porque Deus ouve as orações. Ana já inicia o livro do profeta Samuel
mostrando que a oração é a base. E nós vamos ver que essa história de Samuel, ela também é baseada na oração. Que Deus nos dê um bom estudo a partir do livro do profeta Samuel. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de meditação da Tua Palavra. Iniciamos, Senhor, mais um curso, mais um caminho de estudo que nós vamos aqui, Senhor, passar e aprender. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos conduzir, ó Deus, que neste curso que nós estamos seguindo, neste caminho em que nós estamos andando em 1 Samuel, possa criar em nós expectativas, fé, visões e revelações da sua parte. Amplia os nossos horizontes através da sua palavra. O nosso desejo é que nós possamos crescer e ouvir a tua voz todas as manhãs. Seja conosco. Abençoe, Senhor, a todos que estão participando, a todos que estão aqui, Senhor, ajudando este canal a avançar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.